Eles encantaram milhões de brasileiros quando ainda eram crianças, mas tiveram finais trágicos e cruéis. Hoje você vai conhecer 5 atores mirins da Globo que foram brutalmente assassinados, e essas histórias vão arrepiar você. Fernando Almeida nasceu com o talento nos olhos e a determinação no coração. Começou a atuar aos 6 anos, encantando a todos com sua presença marcante. Ainda criança, brilhou em Livre para Voar, 1984, quando tinha apenas 10 anos, e mais tarde se destacou em produções icônicas como Vale Tudo e Malhação. Ao lado de grandes nomes da televisão, conquistou o carinho do público e parecia destinado a uma carreira de sucesso. Apesar de seu talento e dedicação, os anos 2000 trouxeram desafios inesperados. Fernando começou a perder espaço na televisão, enfrentou dificuldades financeiras e caiu em um período de depressão. Para muitos era um astro em decadência. Para ele, eram momentos de luta pessoal, tentando manter viva a paixão pela arte e a esperança de um novo recomeço. Ele inclusive estudava iluminação na esperança de voltar a trabalhar na TV, mostrando que nunca desistiu de seus sonho. Na madrugada de 4 de abril de 2004, Fernando participou de um baile no bairro de Padre Miguel, no Rio de Janeiro. Infelizmente, ele acabou envolvido em uma discussão com a mulher de um traficante. Ao deixar o evento, foi seguido e assassinado com tiros na nuca em plena Avenida Brasil. Fernando tinha apenas 29 anos e deixou um filho pequeno, Samuel, fruto do relacionamento com a atriz Antônia Fontinelli. O corpo foi encontrado 2 dias depois, causando choque entre amigos, familiares e fãs. A polícia apontou 2 suspeitos, mas um deles morreu em confronto anos depois. A morte de Fernando expôs a dura realidade da violência no Brasil e marcou para sempre a lembrança de um talento interrompido cedo demais. Fernando Ramos da Silva nasceu em 1967 em uma família pobre da periferia de São Paulo. Sua vida mudou de forma inesperada quando foi escolhido para interpretar o protagonista do filme Pichote, A Lei do Mais Fraco, 1981, dirigido por Hector Babenco. Sem nenhuma experiência anterior como ator, Fernando deu vida a um personagem que retratava a dura realidade de meninos de rua, conquistando o Brasil e o mundo com sua atuação crua, real e emocionante. Muitos críticos afirmam que sua performance foi uma das mais marcantes do cinema nacional. Um sorvetão de chocolate para completar minha barriga. A senhora, o que vai? Mas, apesar da fama repentina, a vida de Fernando fora das câmeras não melhorou. O cinema brasileiro vivia uma fase difícil e ele não conseguiu novos papéis de destaque. Sem apoio e sem oportunidades, voltou a enfrentar os mesmos problemas que seu personagem vivia nas ruas: pobreza, falta de perspectivas e a dura realidade da periferia. O brilho do cinema não foi suficiente para protegê-lo da vida real. Em 1987, quando tinha apenas 19 anos, sua história terminou de forma brutal. Em uma operação policial em Diadema, Fernando foi abordado e, segundo testemunhas, estava desarmado. Ele teria suplicado para não ser morto, mas foi executado com 8 tiros a queima-roupa. Sua morte chocou o país e levantou debates sobre violência policial, preconceito social e a exclusão dos jovens pobres. O destino de Fernando Ramos da Silva é um retrato doloroso do Brasil. Um jovem que teve nas mãos a chance de mudar de vida, mas que foi tragicamente engolido pela mesma realidade que interpretou nas telas. Sua morte transformou Pichote em mais do que um personagem. Tornou-se símbolo eterno da juventude interrompida pela violência e pela desigualdade. Em 1990, a novela Barriga de Aluguel, de Glória Pérez, conquistou o Brasil. Entre os personagens marcantes, um bebê também ficou na memória do público: José Carlos, fruto da polêmica trama da substituição de barriga. Esse bebê era interpretado por Bruno Moreira, que, sem saber, entrava para a história da televisão brasileira já nos primeiros meses de vida. Diferente de muitos atores mirins, Bruno não seguiu a carreira artística. Levou uma vida simples e discreta, longe dos holofotes. Na fase adulta, trabalhava como motorista de aplicativo no Rio de Janeiro, sustentando sua vida com dignidade e esforço. Para muitos era apenas mais um jovem trabalhador, mas, para a história da TV, ele sempre seria lembrado como o bebê símbolo de uma novela que marcou época. Em 2022, com apenas 31 anos, Bruno teve seu destino interrompido de forma cruel. Durante um assalto no Rio de Janeiro, mesmo sem reagir, foi baleado friamente pelos criminosos e não resistiu aos ferimentos. Sua morte comoveu não só os familiares e amigos, mas também todos aqueles que guardavam na memória sua participação em uma das novelas mais emblemáticas da televisão brasileira. Bruno Moreira é mais um exemplo da violência que assombra tantas famílias brasileiras. De um bebê que emocionou milhões na ficção a um jovem trabalhador, vítima da dura realidade das ruas, sua história mostra como o talento e a inocência podem ser tragicamente engolidos pela brutalidade da vida real. João Rebelo Fernandes começou sua carreira ainda jovem, atuando em produções marcantes da televisão brasileira. Nos anos 80 e 90, brilhou em novelas como Cambalacho, Bebê a Bordo e Vamp, conquistando o público
público com seu carisma e talento. Mas João não se limitou à atuação. Com o tempo, reinventou-se artisticamente, assumindo a identidade de John Woo, também conhecido como DJ Vand. Nessa nova fase, mergulhou na música e se destacou como DJ e diretor de videoclipes de grandes nomes do cenário artístico nacional. Em 2024, aos 45 anos, João teve sua vida interrompida de maneira trágica. Enquanto estava em Trancoso, na Bahia, foi alvo de um ataque a tiros. A investigação concluiu que ele havia sido morto por engano, um equívoco cruel que acabou ceifando a vida de um artista multifacetado que ainda tinha muito a oferecer à cultura brasileira. Rafael Henrique Miguel começou cedo na TV, participando de comerciais e produções da Globo. Ganhou o carinho do público ao viver o divertido Paçoca em Chiquititas, no SBT, além de brilhar em novelas e especiais que marcaram gerações. Talentoso, carismático e querido pelos colegas, Rafael parecia ter um futuro promissor pela frente. Mas em 9 de junho de 2019, sua trajetória foi interrompida de forma cruel. Naquele dia, Rafael e seus pais foram até a casa da namorada dele para conversar com a família. Porém, o encontro terminou em tragédia. O pai da jovem, Paulo Cupertino, não aceitava o relacionamento e, armado, assassinou Rafael e seus pais a queima-roupa. O Brasil inteiro ficou em choque com a brutalidade do crime. Após o triplo homicídio, Paulo Cupertino fugiu e passou mais de 3 anos foragido, se tornando um dos criminosos mais procurados do país. Sua captura aconteceu apenas em 2022, graças a uma denúncia anônima. O caso teve grande repercussão nacional e expôs como o ódio e a intolerância podem destruir famílias inteiras. A morte de Rafael Miguel não representou apenas a perda de um jovem ator talentoso, mas também de uma família inteira vítima da violência e da falta de controle emocional. Um crime bárbaro que deixou o país em luto e transformou Rafael em símbolo de uma juventude cheia de sonhos, interrompida de forma brutal. Artistas que poderiam ser lembrados apenas por seus talentos e conquistas acabaram também marcados por tragédias que abalaram o país. Cada história carrega sonhos interrompidos e vidas ceifadas pela violência. Uma realidade dura, que não escolhe classe social, idade ou profissão. Por trás da fama e dos holofotes, existiam seres humanos comuns, jovens, trabalhadores, artistas, pessoas que só queriam viver. Esses destinos interrompidos nos deixam uma pergunta dolorosa. Até quando vidas continuarão sendo roubadas pela brutalidade? Que essas memórias não sejam esquecidas, mas sirvam como alerta e como um chamado por um futuro mais justo e menos violento. Então é isso. Aguardo vocês na próxima. Até o próximo vídeo.